Você já parou para pensar que, mesmo com apenas R$ 1.500 por mês, é possível dar o primeiro passo rumo a uma vida financeira mais sólida e aumentar seu patrimônio? Em um cenário em que a maioria das pessoas enfrenta dificuldades diárias, pagar dívidas, manter as contas em dia e ainda pensar no futuro parece um desafio quase impossível. Segundo dados do IBGE, mais de 60% da população brasileira vive com pouco mais de um salário mínimo, lutando para sobreviver. Mas e se eu dissesse que, com estratégias certas, esse saldo pode render muito mais do que você imagina? Para muitos especialistas, o segredo está na administração inteligente do dinheiro, independentemente do valor que você ganha. Como Warren Buffett costuma dizer, não importa se você ganha pouco, mas sim o que você faz com o que ganha. Essa frase reforça que o controle financeiro e a disciplina são essenciais para transformar uma renda modesta em um patrimônio de valor ao longo do tempo. E é exatamente isso que vamos abordar neste vídeo. Passos práticos e eficazes para você, que ganha R$ 1.500 por mês, começar agora a construir um futuro mais promissor. Então fica comigo até o final, porque os benefícios de assistir a esse vídeo são enormes. Você vai sair daqui com uma visão clara do que fazer agora para aumentar seu patrimônio, evitar dívidas desnecessárias e criar uma base sólida para o seu futuro. Não deixe seu dinheiro trabalhar contra você. Transforme a sua realidade financeira começando hoje mesmo. Vamos lá? Passo 1. Conheça exatamente sua real condição financeira. Quantos brasileiros sabem exatamente quanto ganham? Você, por exemplo, sabe exatamente quanto recebe? A realidade é que muitos brasileiros não sabem ao certo quanto ganham ou quanto gastam, o que torna um grande desafio na hora de poupar, criar uma reserva ou investir. A grande maioria dos brasileiros não vive apenas do salário mínimo. Muitos ganham dinheiro com rendas paralelas, ou estão sempre negociando algo no centro da cidade, vendendo alguma coisa. Mesmo assim, no fim do mês, ao pagar todas as contas, muitas pessoas não sabem para onde foi o seu dinheiro, passando o mês inteiro na corda bamba, rezando para que nenhum imprevisto aconteça. Por esses fatores, muitos brasileiros desenvolvem crenças limitantes, dizendo que é impossível para um assalariado conseguir investir e prosperar financeiramente. Mas será mesmo que não é possível? Ou será que tudo não passa apenas de um descontrole financeiro que se repete mês após mês? A verdade é que, com consciência e planejamento, qualquer pessoa pode mudar essa realidade. Não deixe que essas crenças limitantes te impeçam de alcançar um futuro financeiro mais estável e próspero. Toda mudança financeira começa com um passo simples, mas poderoso: entender exatamente onde você está. Isso significa olhar com honestidade para a sua situação atual e registrar todos os seus gastos, das contas fixas até os pequenos desembolsos do dia a dia que parecem inofensivos, mas que somados fazem diferença. Use uma planilha, um aplicativo de controle financeiro ou até uma agenda comum. O importante é visualizar, com clareza, quanto dinheiro entra e quanto sai todos os meses. Esse hábito tira suas finanças do campo da suposição e coloca você no controle da sua realidade. Passo 2. Reduzir gastos desnecessários. Depois de entender exatamente para onde seu dinheiro está indo, chega a hora de dar o segundo passo: avaliar com sinceridade o que pode ser cortado ou ajustado. E aqui não estamos falando de viver no aperto ou abrir mão da qualidade de vida, mas sim de enxergar com clareza o que está drenando seu dinheiro silenciosamente. Sabe aquela assinatura de streaming que você mal usa, mas que continua sendo debitada todo mês no seu cartão? Ou aquela mania de comprar só um mimo quando está entediado ou estressado? Esses pequenos gastos, que parecem inofensivos isoladamente, acabam se tornando verdadeiros vilões no seu orçamento ao longo do tempo. Por exemplo, Camila, de 27 anos, trabalhadora de escritório, sempre teve a sensação de que o dinheiro sumia antes do fim do mês. Ao anotar todos os seus gastos durante 30 dias, percebeu o quanto pequenas escolhas estavam pesando no bolso. R$ 89,00 em 3 assinaturas de streaming, R$ 180,00 em pedidos de delivery por preguiça de cozinhar, R$ 120,00 em saídas de fim de semana e R$ 210,00 em compras online por impulso. No total, cerca de R$ 600,00 indo embora em coisas que, na prática, nem faziam tanta diferença na sua rotina. Com esse choque de realidade, ela resolveu agir. Cancelou serviços que não usava, passou a cozinhar mais em casa, reduziu as saídas e começou a pensar 2 vezes antes de comprar algo. Em 2 meses, já havia economizado R$ 1.200, valor que usou para iniciar sua reserva de emergência.
Mais do que guardar dinheiro, Camila sentiu o poder de estar no controle das próprias escolhas e entendeu que liberdade financeira começa quando você decide parar de desperdiçar com o que não agrega. Passo 3. Faça sua reserva de emergência. Investir é muito importante e fará seu dinheiro multiplicar, porém, antes disso, devemos criar o primeiro nível da riqueza, que é a reserva de emergência. Estamos constantemente expostos a riscos. Podemos ser mandados embora do trabalho, ficar doentes e precisar de repouso ou medicamentos, ter o carro ou a moto quebrados a caminho do serviço, ou até mesmo ver o celular queimar de uma hora para outra, e esses são apenas alguns dos muitos imprevistos que podem acontecer. Para quem ganha um salário mínimo ou pouco mais que isso, ter uma reserva de emergência não é apenas importante, é fundamental. Ela é o escudo que protege você nos momentos difíceis. Evita o desespero e impede que você entre em dívidas por causa de situações inesperadas. Antes de pensar em multiplicar o dinheiro, é preciso aprender a se proteger. A base da liberdade financeira começa com segurança. O ideal é ter pelo menos de 3 a 6 meses do seu custo de vida guardados em um lugar seguro, de fácil acesso e com rendimento. Pode ser uma conta digital com rendimento automático, como o Tesouro Selic ou CDBs, com liquidez diária. O importante é que esse dinheiro esteja disponível quando você realmente precisar. E o mais interessante é que, ao construir essa reserva, você passa a viver com mais tranquilidade. Dorme melhor, toma decisões com menos pressão e pode até correr mais riscos, como mudar de emprego ou começar a empreender, porque sabe que, se algo der errado, você tem uma base para se reerguer. Passo 4. Invista de forma inteligente e acessível. Começar a investir não exige grandes quantias, e com apenas R$ 1.500 você já pode dar os primeiros passos. O mais importante é não esperar o valor ideal para começar. Investir é sobre dar o primeiro passo, e com opções como CDBs, fundos de investimento ou até previdência privada, você já consegue colocar seu dinheiro para trabalhar. O segredo está na constância, pois com o tempo seu patrimônio cresce de forma consistente e segura. Como Warren Buffett disse, o dinheiro que você não investe não é seu até que esteja investido. Essa mentalidade, quando aplicada, transforma pequenas quantias em grandes resultados. O valor investido não importa tanto quanto a disciplina em manter os aportes regulares e entender que o crescimento financeiro é um processo gradual. Com o tempo, a disciplina de investir e a escolha das opções certas fazem o dinheiro se multiplicar. Imagine o Carlos, um jovem de 27 anos que ganha R$ 1.500 por mês e sempre achou que investir era coisa para quem tem muito dinheiro. Vivendo com o básico, ele mal imaginava que era possível guardar algo. Mas, com esforço, cortando gastos supérfluos, como aquele delivery de fim de semana e as assinaturas esquecidas, conseguiu separar R$ 250 por mês para investir. Ele pensou, não é muito, mas é um começo. Com esse valor, abriu uma conta em uma corretora e dividiu os aportes mensais entre CDBs de baixo risco e tesouro direto. A chave foi a disciplina. Todos os meses, os mesmos R$ 250, sem falhar. Agora veja o que aconteceu. Depois de 5 anos, Carlos teria acumulado R$ 18.541,77. Depois de 10 anos, o valor subiria para R$ 46.987,91. Em 20 anos, Carlos teria R$ 349.557,77, 142,327,17. Tudo isso apenas mantendo a regularidade e reinvestindo os rendimentos. Ele começou com pouco, mas o tempo e a constância trabalharam por ele. Carlos percebeu que não era sobre ter muito dinheiro, e sim sobre começar com o que tinha e manter a disciplina. Como disse Warren Buffett, o dinheiro que você não investe não é seu. Passo 5. Crie novas fontes de renda. Depois de aprender a controlar seus gastos, montar uma reserva de emergência e dar os primeiros passos no mundo dos investimentos, surge uma pergunta inevitável: por que não acelerar ainda mais esse processo? Se você já tem disciplina e clareza sobre suas finanças, talvez seja a hora de colocar mais energia na sua jornada rumo à liberdade financeira. Para quem vive com um salário mínimo, cada centavo conta, e buscar uma fonte de renda extra, por menor que pareça, pode ser a virada de chave para sair do aperto e construir um futuro mais estável. Pense no seguinte cenário real. Você já tem o hábito de investir R$ 200 por mês, mas ao utilizar seu tempo livre para fazer corridas como Moto Uber, consegue gerar uma renda adicional de R$ 600 mensais. Ao somar os dois, você transforma R$ 200 em R$ 800 disponíveis para investir. Parece pouco à primeira vista,
Mas é justamente esse tipo de atitude que separa quem fica esperando algo mudar de quem assume o controle da própria vida. É sobre sair do modo sobrevivência e entrar no modo construção. Quando você troca passividade por ação, os resultados começam a surgir. Se mantiver essa disciplina por apenas 3 anos, investindo R$ 800 mensais, com uma rentabilidade média de 1% ao mês, você terá acumulado cerca de R$ 33.300. E não estamos falando apenas de números. Estamos falando de tranquilidade, de dormir mais leve sabendo que está preparado para imprevistos e de ver seu esforço refletido em conquistas reais. O que no começo parece um sacrifício, como trabalhar um pouco mais ou abrir mão de algo hoje, se transforma na base da sua independência. Afinal, liberdade financeira não se ganha, se constrói com estratégia, constância e coragem para agir, enquanto a maioria apenas sonha. Passo 6. Estabeleça metas claras e acompanhe seus resultados. Você já parou para pensar por que tantos sonhos financeiros parecem sempre distantes? A verdade é que a maioria das pessoas vive no piloto automático, esperando que o tempo traga uma solução. Mas dinheiro não responde à espera, ele responde à direção. Por isso, definir metas claras é mais do que importante, é essencial. Não basta apenas querer ter mais dinheiro ou guardar quando der. Você precisa estabelecer números, prazos e motivos. Quanto você quer juntar nos próximos 6 meses? Qual valor quer investir por mês para ter liberdade daqui a alguns anos? Quando o objetivo tem nome, o cérebro entende que há um caminho a ser trilhado e começa a se mover. Agora imagine o poder de olhar, mês após mês, para os seus próprios avanços, mesmo que pequenos. Esse acompanhamento cria uma sensação de conquista, de controle. É como subir uma escada. Cada degrau vencido te aproxima do topo. Ao revisar seus resultados com frequência, você não apenas mantém a motivação acesa, mas também identifica o que pode ser ajustado no trajeto. Está gastando demais com algo desnecessário? Pode aumentar o valor dos aportes? Esse olhar atento transforma cada escolha cotidiana, do café fora de hora ao parcelamento por impulso, em uma decisão consciente e alinhada ao seu futuro. A chave de tudo é agir agora. Você não precisa de um jogo de azar, nem de um grande salário para começar a construir seu patrimônio. Com foco, disciplina e essas estratégias simples, é possível transformar sua realidade financeira passo a passo. E o melhor, isso só depende de você. Cada pequena economia, cada investimento mês a mês, é um tijolinho que compõe uma vida mais segura e próspera. Se você quer sair da rotina de dificuldades e começar a aumentar seu patrimônio com apenas R$ 1.500 por mês, este é o momento de colocar em prática tudo o que aprendeu aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também precisa de uma mudança. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O seu futuro financeiro depende das ações que você tomar agora. Prepare-se para uma nova realidade e comece essa jornada de transformação.